que é que nós estamos tentando fazer na prática? É prorrogar essa PEC, prorrogar essa excepcionalização. Como tecnicamente não há prorrogação de PEC, nós temos que apresentar uma nova PEC para produzir o mesmo efeito que está sendo produzido atualmente. Ou seja, fazer com que as pessoas, 21,6 milhões de famílias do Brasil, continuem recebendo os R$600 que já estão recebendo agora. O contrário de não aprovar a PEC seria o mesmo efeito do Congresso Nacional, Câmara e Deputado, votar para tirar R$200 das famílias que estão em dificuldade, que são as mais carentes do Brasil, o que seria uma coisa absolutamente reprovável. PEC da transição com emoção, no Terraço Cast de número 347. A vinheta inicial é Marcelo Castro, senador pelo MDB do Piauí e relator do orçamento de 2023, explicando o que seria a PEC de transição para a CNN. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite, já podemos chamar de madrugada porque passou da meia-noite, do dia 11 de novembro de 2022, uma sexta-feira em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 347, estou com elas do trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é a sua mulher do tempo preferida, que grava hoje diretamente da School of Rock, em um estúdio de música. Não, infelizmente o Terraço Cast ainda não conseguiu patrocínio, mas eu tô aqui fazendo uma propaganda, porque afinal de contas eu vim tentar tocar um pouco de piano, que, gente, eu tô concluindo que é melhor eu virar mulher do tempo do que pianista, tá? Acho que eu tenho mais jeito, né, pra falar que o dia de amanhã vai continuar louco como o dia de hoje, em termos de uma primavera que mais parece inverno, do que tocar qualquer coisa nas teclas do piano, mas continuarei, né, porque a gente sabe que resiliência é o meu sobrenome, depois de mulher do tempo, obviamente. Também ela, Renata, nossa correspondente internacional. Tudo bem, Renata? Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? E ela, que sempre traz assuntos que talvez você não estava de olho, mas você vai ficar pensando sobre eles. Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo certo? E aí, meus amigos terraceiros, como vocês estão em mais uma semana de loucura no mercado de criptoativos? Olha, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo o link de toda essa queda dos criptoativos com o evento que eu fui e venho aqui comentar com vocês no tema dessa semana. Maravilha, pessoal. Vamos então ao 347. Raquel, por que essa PEC de transição está chamando tanta atenção? E agora, sem mais blá blá blá, Caio, ouvintes, vamos então à tal da PEC da transição, né? O que é isso? Por que tá todo mundo falando disso, né? É engraçado porque tem tanta PEC, né? PEC dos benefícios, PEC kamikaze, aí a PEC dos precatórios, que as pessoas até se perdem, né? Eu tava outro dia olhando um dado sobre buscas no Google e tal, e as pessoas procurando muito por PEC dos precatórios. E aí dá vontade de falar, gente, essa PEC já faz um ano, já foi aprovada. Por que vocês estão procurando essa PEC dos precatórios ainda? Então, assim, eu não sei com o interesse repentino por esse tema, mas eu sinto que tem um pouco a ver com a quantidade de PECs, né? Mudanças constitucionais que o nosso Congresso, né? A nossa classe política aprova e a galera se perde, não sabe nem exatamente o que buscar na hora que dá um Google tentando entender o que tá acontecendo. Mas, para a felicidade de todos,
tá? E o bem geral da nação. Eu vou explicar aqui o que está sendo discutido dessa PEC da transição. Um disclaimer importante para se fazer, né, é que essa PEC ainda não foi proposta no momento em que eu gravo esse podcast. Então, assim, a gente tem um governo que é um governo eleito, né, o governo do Lula, que ainda não tem equipe, tem uma equipe de transição, mas enfim, nada estranho nessa parte, porque afinal de contas eles ainda não assumiram, ainda tem um outro presidente aí no cargo, mas é esse governo, futuro governo, que está negociando essa história dessa PEC com o Congresso. E por que ele está negociando? Qual que é o interesse de fazer uma mudança constitucional antes mesmo, né, apoiar uma mudança constitucional antes mesmo de entrar no poder? A questão, gente, é que, como eu contei algumas vezes aqui pra vocês, a situação fiscal do Brasil, ela tá bem na foto, né? Que ela saiu bem na foto e tal, tá bem na foto. É uma situação conjuntural, né? Positiva, com superávit, devemos ter superávit esse ano, muito de receitas não recorrentes, né, muito de despesas que estavam caindo, principalmente ali na rubrica de despesa com pessoal, que saiu aí de 4,1% para 3,7% do PIB, assim, caiu muito, foi um ajuste bizarro que foi feito, né, por quê? Porque lá em 2020, quando se aprovou uma ajuda aos governos estaduais, aos estados e municípios, se proibiu, foi uma ajuda do Tesouro, foi então vedada, né, o aumento de salários, né? E a gente sabe que grande parte do nosso gasto, né, uma boa parte do gasto do nosso orçamento vai para pessoal, tanto ativos quanto inativos. Então, se você aumenta um, você aumenta o outro também. Pois é, gente, muita gente não sabe disso, mas é o que acontece. Aumenta o salário do ativo, do inativo, que tá lá recebendo aposentadoria, etc., também aumenta quando se trata de funcionários públicos. Então, a gente teve esse ajuste importante, né? E por que eu tô falando disso? Se eu quero falar da PEC da transição? Para dizer que sim, esse ano a gente tinha contas públicas, surpreendentemente, no azul. Só que tem alguns poréns, né? Primeiro, essa questão que eu falei que é muito conjuntural, né? Que isso das despesas caírem, enfim, vai continuar nesse patamar baixo e vai retomar um crescimento quando voltarem a subir os salários, mas é positivo, porque você jogou tudo para baixo para continuar subindo de novo, né? Você vai partir de uma base menor. E claro que receitas não recorrentes de dividendos, né? De commodities em alta, que na verdade, assim, não podem nem ser chamadas de receitas não recorrentes, mas que as commodities em alta bombaram as receitas de tudo que é produção relacionado à indústria extrativa e commodity, que também foi positivo. Então, a gente conseguiu ver na CSLL, né? Então, assim, até nos lucros das empresas, etc. A própria elevação da Selic também ajudou ali, parte do recolhimento ali, né? Parte da arrecadação de impostos. Parte disso pode continuar, né? A gente tá vendo que a tendência das commodities, de muitas das commodities, é continuar num patamar elevado, apesar de não subir mais. Mas, dito isso, tem um outro probleminha chamado, né? Um outro desafio chamado teto de gastos. E esse desafio, ele ia existir, isso é super importante, tá, gente? Ele ia existir independente de quem vencesse as eleições. Por quê? Porque no orçamento que foi enviado para o Congresso, tá? No orçamento que foi enviado pelo Executivo, né? Pelo governo para o Congresso, tinham algumas, lógico que se parte de muitas premissas, e muitas vezes o governo acaba enviando, né? Algumas premissas que não se, né? Algumas despesas super estimadas, algumas subestimadas e, no fim, se faz um equilíbrio. Mas a questão é, quando isso foi enviado, né? No meio desse ano, né? Uma dos primeiros pontos a inflação caiu bastante, o que é bom. Só que pro teto de gastos isso não é necessariamente bom, né? Por quê? Pro teto de gastos do ponto de vista de quem quer gastar mais, né? Porque como a inflação vai fechar o ano menor e na PEC dos precatórios eles mudaram essa regra, né? A regra da metrologia do teto de gastos, agora foi um tiro no pé, né? Por quê? Porque a inflação estava mais alta lá em julho do que vai estar agora em dezembro. Mas vai se usar, por conta da nova regra, a inflação de dezembro. Ou seja, estava se estimando que o teto ia poder ser ajustado por mais, né? Então, por uma inflação mais alta. Então, já tem uma perda aí de mais ou menos 15 bilhões do orçamento só de reajuste, né, do teto, que não é, né, que, enfim, diante de uma inflação que a expectativa era que fosse um pouco maior. Então, você já perde um espaço. Bom, mas esse não é o grande problema, né? Além disso, a gente tinha várias despesas subestimadas, né? E alguns programas existentes, programas sociais, programas que estão em andamento, também subestimados em valor, né, que iam precisar dentro do orçamento. Um deles aí é a farmácia popular. Quando a gente começa a olhar, então, esses ajustes que precisariam ser feitos no orçamento, isso já leva a gente aí para um número grande, né? A gente já tá falando de 30, 40 bi só desse
tipo de ajuste que teria que ser feito independente de quem assumisse o ano que vem, né? Até se eu assumisse o ano que vem, ia ter que ser feito esse ajuste para caber o que? As despesas totais dentro do teto de gastos. Porém, durante, principalmente aí o segundo turno, teve um verdadeiro leilão de promessas de campanha, né? E a gente teve aí dos dois lados. Então, algumas promessas que foram igualmente feitas pelo Lula, que ganhou a eleição, quanto pelo Bolsonaro, né? A principal sendo manutenção do Auxílio Brasil em R$600. Então, isso tem um custo. É um custo que esse ano, mas esse ano já foi, como é que eles pagaram? Bom, esse ano estava ali excetuado do teto de gastos. Já o ano que vem, isso não cabe no teto de gastos. Pode ter, gente, novamente, como eu sempre falo, o teto de gastos seria incidido sobre as despesas. Então, independente de se você arrecadou mais, né, não importa. Não importa se você arrecadou mais. A sua despesa tem um limite de crescimento, que é a inflação. Então, já não teria espaço para o Auxílio Brasil de R$600 de maneira permanente. Além disso, não teria espaço para reajuste de servidores, que já tinha sido prometido por ambos os candidatos. E também não tem espaço para o reajuste do salário mínimo além da inflação, né? Ali o reajuste de 2%. E muito menos, se a gente for além aí, para a correção da tabela de imposto de renda. Então, assim, o Bolsonaro até chegou a falar sobre em 7 salários mínimos, né? Então, enfim, não cabe. Então, essa discussão teria que acontecer de qualquer maneira. A dificuldade é que, né, o governo eleito, ele não está no poder. Então, ele precisa muito, né, ainda mais do Congresso. O Congresso vai ter que propor e vai ter que aprovar essa medida. Então, o que se trata essa PEC de transição? É uma mudança constitucional para você mudar a regra do teto de gastos e excetuar esses gastos do teto. Então, ou aumentar o teto, né, aumentar o teto dentro desse parâmetro que, assim, todas essas, com exceção ali da tabela de imposto de renda, que é a mais cara e que não deve entrar só numa discussão mais longa, né, o ano que vem aí sobre reforma tributária, mas tirando isso, está se calculando entre 150 e 170 bilhões, né? Então tem ali a discussão se vai ser tirado do teto de gastos, se vai tirar de maneira permanente, se vai só abrir um espaço e aí o teto continua, mas assim, é muito difícil dizer isso, o teto continua, porque o teto já foi mudado tantas vezes, que hoje ele não, né, hoje a gente precisa de uma nova regra fiscal, porque o teto já perdeu totalmente a sua credibilidade, né? Então ele vai ficar lá, assim como outras regras fiscais que a gente tem, né, sem ter muita efetividade, né? Então, por exemplo, para inclusive pagar todas essas despesas, o governo também teria que modificar ali, enfim, né, passar um pouco por cima ou fazer alguma coisa, porque a regra de ouro, né, provavelmente nessa própria PEC também seria excetuado da regra de ouro, porque a regra de ouro não permite que o governo tenha mais dívidas para financiar gastos correntes, né? Então, isso seria um gasto corrente. Ele estaria se endividando mais. Então, teria esse problema também. Então, assim, a gente tem o novo governo tem 2 desafios. O de curtíssimo prazo, que é essa PEC de transição, para conseguir respirar e passar para o ano que vem e não ter problemas legais, né? E não ter problemas... O governo do PT morre de medo, né? Dessa questão de infringir novamente a lei de responsabilidade fiscal, como foi que aconteceu com a Dilma, e foi por isso que a gente teve aí, né? Foi esse o motivo jurídico do impeachment. É claro que tinha todo o movimento político, mas enfim, na ausência desse motivo, difícil dizer se teria passado ou não, se teria mesmo sido aberto o processo, né? Então, o PT ali com muito medo de não infringir regras fiscais para não incorrer um crime de responsabilidade que é passível de impeachment. Bom, eles têm esse problema de curto prazo para resolver, então, as despesas que vão, né, se eles quiserem manter a partir de zero, né, no ano que vem, porque senão virou o ano, tá tudo de volta como tava. Auxílio, né, com valor menor, com menos famílias, a gente também teria, enfim, o salário mínimo não mudaria e vários programas começariam a ficar sem dinheiro se não tivesse ajuste no orçamento. E aí teria que fazer o que a gente fala que é o contingenciamento. O contingenciamento, ele tá relacionado à meta de resultado primário, que é a diferença entre quanto o governo arrecada e quanto ele gasta, mas, né, então tem que fazer um contingenciamento para conseguir encaixar ali, porém, seria, né, independente do nome técnico, o governo teria que apertar os cintos em outras áreas, cortar outras despesas para poder caber essas obrigatórias que eles não podem deixar de pagar. Ou seja, seria um verdadeiro pepino. Existe alternativa? Existe. O governo pode esperar o ano que vem e logo que for eleito, né, logo que subir ao poder, fazer uma medida provisória, mas isso, de novo, tem bases jurídicas fracas, porque a gente está falando de uma regra constitucional, né, sendo overruled, né, sendo atropelada ali por uma medida provisória, provavelmente traria problema jurídico ao governo. Uma outra alternativa seria aprovar créditos extraordinários, né, só que para isso teria que ser provado, né, um crédito extraordinário, ele está excetuado do teto, ele está excetuado de todas as regras fiscais, ele fica, né, quase um orçamento à parte, mas você precisa comprovar, né, a urgência, a imprevisibilidade e eu sempre esqueço o terceiro.
urgente, ele tem que ser urgente, previsível e mais alguma coisa que indica que, assim, você não pode pagar. Você não vai conseguir pagar se não for esse crédito, ele tem que ser urgente, imprevisível, etc. O que também, e se não for, o TCU, nosso Tribunal de Contas da União, pode rejeitar as contas e, de novo, crime de responsabilidade, passivo de impeachment. Então, tem um medo grande ali, né, do governo que assume a partir do começo do ano que vem. Então, esse é o primeiro, né, pequeno desafio fiscal. Só que daí a história não acaba aí, né? Porque eles vão ter o desafio de longo prazo. Depois de aprovar isso, né, assim, quanto maior esse buraco, quanto maior eles abrem espaço nessa PEC de transição, pior vai ser a reação do mercado. Mais a gente vai ver as curvas de juros, né, os juros futuros, juros de longo prazo, né, subindo. Isso impacta, né, o crédito, o endividamento, enfim, financiamento de empresas, etc. Isso força o Banco Central, né, a depender de qual for esse buraco, quão grande for, força o Banco Central a precisar manter os juros mais altos por mais tempo ou ainda subir ainda mais os juros, dependendo de quanto desancore as expectativas ali de inflação, que a gente sabe que quanto mais gasto, pior são, né, quanto mais os gastos, assim, a toque de caixa, do nada, a expansão fiscal, né, maior a pressão sobre a inflação no momento em que já tem bastante pressão sobre a inflação. Então, isso pode obrigar o Banco Central a ter que manter os juros mais altos para controlar a inflação. Isso também mexe nessas expectativas, também acabam mexendo no nosso câmbio, né, quanto mais desvalorizado o real, mais isso pressiona a inflação. Então, é um ciclo vicioso. Então, para evitar tudo isso, né, o novo governo tem o segundo desafio, que é de criar uma nova regra fiscal com credibilidade, que vai substituir o teto de gastos. Tem algumas opções, né? Alguns falam de meta de dívida, de endividamentos, outros falam que, a depender de quanto tiver o seu resultado primário, você pode aumentar ou reduzir a dívida. Então, assim, tem algumas ideias, mas o governo atual ainda não falou, né? Não se posicionou sobre isso. São esses dois desafios. É importante lembrar que esse primeiro, da PEC da transição, ele existiria independente do governo que assumisse. E, na verdade, os dois, tá? Porque o teto de gastos já morreu e precisa ser feito outro. Mas é lógico que a pressão, né, de maiores gastos num governo que tem um passado, né, tem ali um histórico de maiores gastos, etc., acaba sendo maior, principalmente do campo político. Mas nada está definido, né? A equipe de transição, ela é bem heterogênea nesse sentido, né? Dois que pensam, né, que são mais fiscalistas nesse sentido, né, mais preocupados com o impacto de maiores gastos na inflação e na economia como um todo, e no crescimento, e outros dois que, né, são mais alinhados com políticas mais de maiores gastos, né, e uma crença de que isso não causaria grandes problemas e seria positivo, porque, né, o gasto seria ali, voltaria em termos de arrecadação e crescimento. Duas linhas de pensamento aí, né, eu costumo dizer que uma linha não olha os dados, né, não olhou a crise que a gente entrou em 2015, 2014, mas enfim, dizendo aqui que é muito difícil saber para onde o novo governo vai, justamente porque a gente teve um governo Lula que teve um perfil, né, o perfil mais alinhado com a primeira descrição que eu fiz, e o segundo governo, e principalmente os governos Dilma, tiveram uma postura mais alinhada com o segundo perfil. Então é muito difícil dizer o que vem por aí. Então é por isso que, como sempre, o que eu digo, acompanhe as cenas dos próximos capítulos. O orçamento do governo, no país do aditivo contratual, que é o Brasil, é costumeiramente fantasioso. E por fantasioso, entenda, superestimando receitas e subestimando despesas. Com uma corrida eleitoral onde choveram promessas de benesses e muito se falou sobre uma suposta situação resolvida do lado fiscal, que você que já nos acompanha aqui sabe que não é bem assim, tivemos um combo explosivo que majorou essa fantasia que já é normal em orçamentos governamentais. No curto prazo, considerando 2023, a PEC de transição tenta ser a solução para que uma das maiores promessas de continuidade, né, o Auxílio Brasil, que volta a ser chamado de Bolsa Família, seja mantido em R$ 600, consiga ser entregue. Mas o maior questionamento está sobre o que acontece com todo o lado fiscal. Precisamos de um arcabouço novo, um conjunto de regras que deixe claro qual o caminho dos gastos públicos. Não se iluda, a ideia de que seria só tirar todas as regras e gastar à vontade não é uma solução. Na verdade, é um enorme problema, porque implica em várias variáveis macroeconômicas se deteriorando. O endividamento aumenta para custear isso, que bate também na inflação,
que fica maior e os juros, consequentemente, acabam ficando maiores também, né? Aí tem um custo maior com dívida e tudo mais. Outra ilusão é que a responsabilidade fiscal seja algo alheio ao atendimento de demandas sociais. Quando se é irresponsável com as contas públicas, no fim do dia, acaba se pagando mais juros da dívida do que seria necessário. A margem existente para equívocos quando o assunto é essa lida com o orçamento público é muito, muito estreita. O que significa que arriscar em receita já testada e fracassada, como a que nos levou à crise de 2015 e 2016, cobrará a conta bem rapidamente, ainda em 2023. A ver o que sairão de planos e equipe. Até agora temos a transição, que estão fazendo o diagnóstico da situação atual. Lula 3 será mais Lula 1 ou Dilma 1? Qualquer que seja o caso, você ficará sabendo em nossas análises aqui neste glorioso podcast. E uma observação importante. Cabe a gente apontar aqui que o título desse podcast é PEC da Transição com Emoção, porque nessa semana, na quinta-feira, dia 10 de novembro, nós tivemos alguns discursos, né, um certo discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, apontando para mais gastos, o que acabou batendo em uma certa pressão pelo lado do mercado e algumas variáveis tiveram um deslocamento razoável. O dólar teve uma alta de mais de 3%, a bolsa teve uma queda de mais de 3% e tivemos um deslocamento de juros ao longo da curva, o que significa na prática que o mercado passa a cobrar mais pela dívida pública ao longo do tempo, de mais de 1 ponto percentual de uma vez. Esses 3 itens, importante colocar, diferiram totalmente da onda positiva que o mercado teve nessa mesma quinta-feira, principalmente levando em consideração que com uma divulgação recente também nessa quinta-feira de dados da inflação nos Estados Unidos um pouco mais tranquilos, né? Os dados da inflação estão arrefecendo, nós tivemos uma alta bastante forte e considerável nos Estados Unidos, ou seja, o mundo inteiro andou para cima e aqui as emoções de discursos feitos até agora jogaram a coisa para baixo, o que significa que emoção não está faltando e, pelo visto, não vai faltar. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então, começando a falar das midterms, né? Como eu tinha comentado com vocês na semana passada, a expectativa era que tivesse uma onda vermelha, digamos assim, né? A aprovação do governo dos democratas está bastante baixa, do Joe Biden, e o Trump está crescendo aí na popularidade. Então, como eu comentei com vocês, né? Tinha essa expectativa de que os republicanos iam tomar o controle da Câmara dos Deputados e do Senado, e também os candidatos apoiados pelo Donald Trump seriam muito bem sucedidos nas eleições. E não foi exatamente isso que aconteceu, né? Apesar de que os republicanos, de fato, retomaram o controle da Câmara dos Deputados, então isso tem uma série de implicações, isso vai dificultar a vida aí do executivo, né, do Joe Biden. O Senado ainda está indefinido, mas provavelmente vai ficar sob o controle dos democratas. Ainda está empatado, a gente precisa ver o segundo turno na Geórgia, que acontece só em dezembro, mas a tendência é que os democratas mantenham o controle do Senado. Então isso aí gera um equilíbrio de forças no legislativo, né, os republicanos com a Câmara, os democratas com o Senado. Não é uma vitória tão importante assim para os republicanos quanto se esperava. E ao mesmo tempo os candidatos do Donald Trump também não foram tão bem quanto esperado. Vários candidatos a deputado que ele apoiava acabaram não ganhando, e alguns candidatos como o Vance, né, em Ohio ao Senado, acabou ganhando, mas por uma margem menor do que o esperado. E fora isso, também alguns opositores do Donald Trump dentro do Partido Republicano
republicano, né? Porque aqui vocês sabem, né? Os candidatos concorrem nas primárias dentro do seu partido, pela indicação do partido, e depois concorre um ao outro pelo voto aí dos eleitores, né? E o Donald Trump estava crescendo muito em popularidade, ele ainda é o favorito para a indicação dos republicanos, mas por exemplo, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, ele ganhou por uma vantagem muito acima do esperado e bem acima do que o Trump conseguiu, né? Ele conseguiu aí uma lavada na Flórida, ganhou por mais de 20% de diferença, enquanto o Trump tinha ganhado apertadinho do Joe Biden ali, né? Só 3% de diferença. Então, demonstra aí uma força do governador da Flórida, que deve ser o principal opositor do Donald Trump nas eleições, na indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais. E, ao mesmo tempo, o Joe Biden também não pode comemorar muito, ele não sai exatamente fortalecido dessas eleições. Primeiro porque ele perdeu o controle da Câmara dos Deputados, a aprovação dele também está baixa, cerca de 41%. Fora isso, ele está fazendo 80 anos, né, no mês que vem, então ele já a dificuldade, né, pela idade, e as pesquisas dentro do Partido Democrata demonstram que a maior parte dos democratas preferiam outra pessoa para ser indicada a concorrer às eleições presidenciais ao invés do Joe Biden. E existe uma pressão principalmente, né, à esquerda do Partido Democrata por uma indicação aí mais à esquerda do que o Joe Biden. Ainda não temos, né, essa pessoa mais popular do que ele, mas existe essa pressão. Então, tanto o Joe Biden quanto o Donald Trump, que ainda são, digamos assim, os favoritos para ser indicados para a corrida presidencial, saem um pouco mais enfraquecidos dessa eleição, abrindo espaço aí para outras lideranças dentro dos partidos. As preocupações dos americanos para essas eleições, a primeira preocupação é a inflação, né, e por isso que os republicanos aí conquistaram algumas vitórias, principalmente na Câmara, né, existe essa percepção aqui nos Estados Unidos que os republicanos administram melhor a parte econômica do que os democratas, e como a inflação é a principal preocupação, e existe essa percepção de que o Joe Biden não está administrando bem o problema, não está fazendo tudo o que poderia fazer para controlar a inflação, os republicanos ganham força nesse momento. Por outro lado, a segunda preocupação dos americanos é com relação ao direito ao aborto, ao contrário do Brasil, que a maioria da população é mais conservadora, né? Se você fizer um plebiscito, eu acredito que a maioria da população vai ser contra a mudança da lei do aborto, né? Expandindo mais esse direito. Aqui nos Estados Unidos, a maioria da população é a favor do direito ao aborto. Até porque já existe, né, essa decisão da Suprema Corte que vem desde 1973, então existe essa cultura há quase 50 anos dos Estados Unidos de acreditar que as mulheres têm direito à escolha com relação ao aborto. Então, isso acabou fortalecendo, né? O fato da Suprema Corte dos Estados Unidos ter derrubado o direito federal ao aborto e ter levado isso para os estados decidirem, as pessoas que são favoráveis ao direito ao aborto acabaram votando em candidatos nesse sentido, então acabou reduzindo um pouco esse aumento de poder dos republicanos, que na sua maioria tem como plataforma restringir o direito ao aborto. E a terceira preocupação é com relação à segurança e imigração, e aí é mais vantagem para os republicanos, porque os democratas têm esse discurso, né, de vamos tirar dinheiro da polícia, é um discurso mais aberto com relação à imigração, enquanto os republicanos são mais policialescos, mais punitivos, mais restritivos em relação à imigração. Isso é uma terceira preocupação dos americanos, então acaba tendo esse jogo de forças, né, economia e inflação, direito ao aborto, direitos aí humanos e direito em relação à segurança e imigração. Então essas são as preocupações aí dos americanos, e vamos ver aí como é que vai ficar, né, a gente vai continuar acompanhando a política aqui, passando informações para vocês, para a gente ver como é que vai ficar esse equilíbrio de forças e as decisões para as eleições presidenciais. Mudando um pouco de assunto e falando do COP27 que acontece no Egito, né, essa é a principal, acho que a maior conferência sobre mudança climática há 30 anos, né, desde 1992. A gente tá numa situação aí, né, de pivotal, digamos assim, né, de definição com relação ao que os países vão entregar com relação a o que se pretende fazer para evitar, né, os problemas ambientais. E no meio disso a gente tem várias mudanças, né? A gente tem a mudança no Brasil, né? O Lula deve participar dessa conferência, foi convidado, o Bolsonaro não vai. Vários deputados aí que são ambientalistas estão pedindo autorização para ir para essa conferência, então o Brasil deve de repente assumir um protagonismo mais importante nessa área ambiental, sabendo lidar até melhor com até a hipocrisia mundial, né, de que você tem vários países aí que, assim, se dizem super ambientalistas, mas na verdade estão aumentando o consumo de fósseis, o consumo de carvão, até porque você tem toda essa questão aí, né,
da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então a gente está numa situação mundial bastante complicada para o meio ambiente, e o Brasil tem essa oportunidade aí de voltar a ser protagonista nessa questão. Inclusive, isso ser bom para os negócios, né? Bom para a assinatura, né, de acordos comerciais, né? Fortalece a agricultura sustentável brasileira. Então pode ser uma oportunidade para o país, mas vamos ver também como é que fica esse jogo de forças aí em relação a ambientalistas, mais necessidade, né, de desenvolvimento, de você manter, né, o nível de conforto da população, mesmo numa situação de guerra. Então essa é uma situação também bastante interessante do ponto de vista do equilíbrio mundial, e a gente vai trazer para vocês aí depois dessa conferência quais foram os principais acontecimentos, as principais resoluções. Sobre as midterms, mesmo não tendo a Red Wave que se imaginava, temos que, com os republicanos comandando uma das casas legislativas, haverá mais dificuldade para que o governo Biden possa aprovar medidas. E nesse ponto, cabe fazer desde já uma observação de uma coisa que deve acontecer no próximo ano. Em períodos de recessão, como a gente já tem aí basicamente contratado para os Estados Unidos em 2023, provavelmente a partir do terceiro trimestre, costumamos ver no Tio Sam pacotes de alívio pelo lado fiscal para suavizar os efeitos da crise. Com essa limitação, pode ser que vejamos menos pacotes do tipo, o que, se de um lado traz um custo menor e uma menor pressão sobre a dívida pública por lá, por outro, sinaliza que a recessão tende a ser menos suave do que o esperado. Ou seja, hard landing fica ainda mais no radar como uma possibilidade real. Outro ponto, Trump saiu bastante enciumado de Ron DeSantis, que deve ser forte oponente nas primárias nacionais dos republicanos para as próximas eleições para a presidência. Inclusive deu até capa da Economist que o efeito de Trump nessas midterms foi menor do que ele mesmo esperava. Já a respeito da COP27, nas últimas edições a reação do atual governo foi de não ligar muito, mas nessa teremos a presença do atual presidente eleito, inclusive com supostos reclames do atual presidente, o que é um tanto curioso para quem não estava ligando tanto assim para isso. Importante ficar de olho em como será o posicionamento do Brasil nesse evento, porque pode ser uma sinalização a respeito de como seremos encarados pelo resto do mundo de agora em diante. E no fim das contas, dará medida do quanto, em termos de imagem internacional, o país tem a recuperar. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, um verdadeiro caos no mercado cripto essa semana, que acabou coincidindo com um evento sobre o assunto que você compareceu. O que você viu que mais chamou a atenção? Olha, essa semana eu nem vou ter tanto trabalho assim para dar uma floreada, para trazer o assunto, assim, para introduzir o tema, porque a gente acompanhou muito ferozmente a crise de liquidez de uma das maiores corretoras do mundo, a FTX, corretora de criptomoeda, e com isso o Bitcoin, Ethereum, assim, as principais criptomoedas conhecidas despencando muito, porque isso sinalizava de certa forma para o mercado que as criptomoedas estavam sentindo com essa notícia. Isso acentuou muito as perdas. E depois teve uma divulgação de que a Binance ia adquirir a empresa, mas aí logo depois o Bitcoin despencou mais 12%, porque a Binance desistiu de comprar a FTX, então foi uma coisa que deixou o mercado muito aquecido. Mas, me desculpem se a minha fala ficar defasada, tá? Porque é um assunto que rendeu muito e até esse episódio ir pro ar, pode ser que tenha entrado mais lenha nessa fogueira. Até a Gisele Bündchen e o ex-marido dela, o jogador, o Tom Brady, eles ilustraram esse episódio porque eles se tornaram acionistas, embaixadores da FTX e fizeram campanha publicitária. Gisele e o Tom Brady, né? Eles são figuras muito conhecidas, tanto aqui quanto fora do Brasil. E acontece que com a FTX passando por esse risco de solvência, eles e outros famosos podem sair no prejuízo muito grande, porque parte dos recebíveis eram em criptomoedas e assim, como diria meu pai, se não tem milho, não tem pipoca.
boca, né? Então, não tendo condições de arcar, né, em fornecer liquidez, pode ser um prejuízo milionário. E aí, qual é o gancho, né? No contexto do sistema monetário mundial, eu acho que não existe uma discussão mais importante do que a regulação do mercado de criptoativos. No sistema financeiro tradicional de hoje, a gente tem algumas regras muito claras que seriam possíveis, por exemplo, frear o risco de solvência de bancos e de instituições financeiras. Então, hoje, a gente tem todos os bancos centrais debruçados no tema dos ativos digitais, né? A gente comentou há umas semanas sobre o real digital, também como uma forma de combater efetivamente a sonegação de imposto, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, etc. E aquela história que a gente comentou lá do real digital é um grande exemplo disso, né? Os bancos centrais conseguem ainda reduzir os custos com emissão de papel moeda, com a segurança, enfim. E aí, a gente tem um pensamento sobre a regulação, né? Só que, primeiro de tudo, a gente precisa pensar que a relação de o nascimento de um projeto de lei até a sua ascensão, até o final, pode variar de 8 a 10 anos, né? Então, vamos pensar numa década para conseguir ajustar a lei à realidade daquele recorte temporal. E é muito difícil que a atividade parlamentar e a produção de leis acompanhe em tempo real a dinâmica do mercado, simplesmente porque ela vem ex post, né? Acompanhando, captando o que o mercado precisa. Mas, passada essa introdução, eu queria dizer para vocês que eu participei de um congresso, né? Participei como ouvinte, mas muito interessante. Sobre criptomoedas. Foi o Criptorama, que aconteceu aqui em São Paulo. E o que eu pude sentir é que aqui o Brasil está bastante inserido na cena cripto mundial. E, inclusive, pode ser um dos países vanguardistas caso a gente venha avançar na legislação. Esse evento, inclusive, foi um convite da Juliette, que vocês conheceram há umas semanas, né? Que foi nossa convidada aqui para falar de criptos. E, salvo engano, ela comentou do novo projeto de lei, que é um novo PL para acelerar, complementar o processo de aprovação do 4401. E aí toda essa caminhada no âmbito da lei é para trazer uma lógica de governança corporativa, para deixar todo o sistema mais aperfeiçoado, que é o que a gente já acompanha no mercado tradicional, digamos assim. A gente não está falando aqui de pegar tudo que existe hoje e tokenizar e transformar numa realidade paralela, né? A gente vai ter um regulador cuidando do processo de ponta a ponta, revisando desde a emissão até a liquidação de um CDB, por exemplo. E isso permite, de certa forma, dar mais segurança nas relações, nas transações e também gera uma conformidade em toda a lógica de consumo, né? Até o consumidor final. Todo dia a gente vê um escândalo que acaba fragilizando um pouco a seriedade e a imagem de saúde do mercado de cripto, que na verdade é um mercado muito sério, mas que carece ainda de uma regulação própria. Só que a todo momento, né, com esses, como eu posso dizer, maus elementos que tentam aprendi uma palavra nova lá. Locupletar, ou seja, pessoas querendo enriquecer indevidamente em cima de pessoas que estão entrando no mercado. Isso acaba fragilizando a imagem da criptoeconomia. E aí a preocupação toda com regulação, né, trazendo o Congresso, o Senado para perto, é justamente para isso. E aí, como a gente está hoje? Eu disse, né, no início que o Brasil pode sim estar na vanguarda desse mercado, porque a nossa legislação ela está bem à frente de outros países. E o mais importante é que é uma regulação que permite ao mercado uma redução do número de intermediários. Ou seja, é da natureza do criptoativo diminuir a quantidade de intermediários, né? O Bitcoin surgiu justamente para isso, num ambiente descentralizado. E então o desafio é justamente esse, conseguir colocar uma regulação que não afete a natureza do criptoativo e sem causar prejuízo à segurança, como a gente tem visto que é a deficiência, né? Não dá como diria o meme, em pleno 2022, ano da tecnologia, a gente tentar encaixar a criptoeconomia num sistema antigo que ela veio justamente para aprimorar, né, para facilitar.
Hoje a gente tem associações aqui no Brasil muito fortes que conseguem participar e agregar no debate, né? Não só deixando na mão dos deputados e senadores, né? É uma conversa muito ampla e aí a lei não é aquela decisão top-down. Muito pelo contrário, né? É uma dinâmica bastante colaborativa. Eu pude perceber isso lá no Criptorama. E, novamente, esse tipo de associação, de instituição existe não só para ser uma barreira, né? Ela não tem uma função de cartório. Justamente para isso que a gente está num ambiente descentralizado agora. Mas elas surgem para ter uma função de primeiro contato com aquela pessoa que está desejando entrar num mercado regulado e um mercado seguro para se estar. E aí, por isso, a lei precisa existir. Sem lei, não tem como o regulador agir, né? O Banco Central, o CVM, não vai ter uma regra clara para seguir e isso é muito importante para que a regulação não venha a interferir no dia a dia, na dinâmica do mercado. E eu comecei falando que gerar uma lei nova, né? O nascimento de uma nova lei pode levar até uma década para entrar em vigor, mas muito vem se discutindo sobre quando, né? Quando que isso vai entrar na ordem de prioridade. Me parece que é uma das pautas prioritárias, apesar de parecer um capricho frente a outras grandes mazelas que a gente tem aqui no Brasil, é importante coibir esse tipo de excesso, de fraude que acaba prejudicando justamente os menos favorecidos, os peixes pequenos que estão entrando no mercado, aquelas pessoas que não têm o pleno conhecimento do mercado. Mas aí, a mensagem final que eu queria compartilhar aqui dessa minha participação lá foi a seguinte, que a gente precisa desse marco inicial para dar uma segurança jurídica mínima para que o regulador, seja Banco Central, seja CVM, consigam expandir o mercado de cripto para, ao mesmo tempo, preservar as suas características dinâmicas e aplicar políticas públicas, tipo a de prevenção de lavagem de dinheiro, etc, etc. Sobre esse caso da FTX, um aspecto enche os olhos, porque são números realmente muito elevados e impressionantes. Sam, que era a pessoa que comandava essa instituição, perdeu 94% do seu valor de mercado em 24 horas, quando saíram problemas de liquidez dessa exchange, né, dessa corretora de criptos. Em seguida, a Binance apareceu sugerindo uma compra que talvez resolveria a situação e, após uma due diligence, afirmou que não compraria. Então, além do valor de mercado de Sam ir a zero, ele ainda passou a dever centenas de milhões de dólares. É isso mesmo que você ouviu. Um patrimônio de 16 bilhões de dólares virou uma dívida de centenas de milhões de dólares em 3 dias. Números como esses, com essa rapidez, dão a entender que o mercado de cripto é uma terra sem lei. E no fim das contas, está justamente aí a maior importância de um arcabouço legal, um conjunto regulatório para que exista delimitação do que pode e o que não pode ser feito. Diferentemente do que se imagina a princípio, isso não será empecilho ao avanço dessa classe de ativos. Na verdade, será um meio de ampliar as utilizações. O desafio está apenas em como fazer isso sem encaixar uma revolução tecnológica em algum sistema tradicional e engessado. Certamente, quando tivermos novidades mais palpáveis sobre esse assunto, você ficará sabendo por aqui. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer mais essa atualização deste capítulo aí, né? Você não chegou a citar o Brasil Fiscal, mas de fato é um capítulo a mais dessa novela muito complicada do Brasil. Todos torcemos aí para que tenha um encaminhamento melhor, né? Porque a gente só passa apuro nessa novela. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem. É isso, pessoal, por essa semana é só, e a semana que vem eu volto com mais. O que será que a Raquel estará tentando fazer dessa vez? É melhor ela ficar com Mulher do Tempo. Muito obrigado também, Renata, com a atualização desses dois aspectos internacionais, o que aconteceu nas midterms, o que temos até agora, né, da COP27, que deve ter uma participação maior do Brasil de agora em diante. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana.
Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana, e semana que vem eu volto aí com mais informações a respeito do Boletim Internacional. Um beijo e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por ter trazido mais uma atualização no lado de tech, no lado de dinheiro, no lado dessas inovações bastante interessantes que a gente tem agora no mundo cripto. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. Meus amigos, nesse mundo de criptoativos, eu sempre levo a máxima comigo, que é be curious, not judgmental. Não dá pra gente falar que tudo é bolha, ou que isso não vai colar, que NFT é um JPEG. Esquece. A gente precisa dar atenção a isso. Eu particularmente sou... Qual feminino de pigmeu, gente? Olha eu viajando aqui. Mas eu sou pequenininha dentro desse mercado. Sou uma curiosa. E se você também é curioso ou se gosta de conversar sobre assunto, eu tô por lá no TikTok, não fazendo dancinhas, mas comentando muito. Um beijão. Me segue lá no @sigafe. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.